Estamos aí na lição 7. Chegamos ao meio do caminho da lição desse trimestre. A lição dessa semana, que a gente vai entrar como estudo, ela traz um tema de debate interessante, uma vez que até agora a gente estava observando o livro de Deuteronômio sob duas perspectivas: a perspectiva do amor de Deus, a manifestação do amor de Deus em toda a sua plenitude em relação ao povo de Israel, ao mesmo tempo que o texto apresentava para a gente um compromisso de Israel, um compromisso de resposta de Israel de obediência. E esse binômio, amor, amor de Deus para com o ser humano e a resposta do ser humano para com Deus, estava também espelhado na outra direção, no outro ordenamento de Deus, que é o amor ao próximo, reproduzindo aí a perspectiva do amor a Deus para conosco. Especificamente a lição 7, ela vai trazer essa perspectiva desse amar e obedecer sob o binômio lei e graça, que são os dois temas, talvez verticais, principais do modelo bíblico. A questão da graça, em função do pecado e da forma como Deus se dirige ao ser humano, manifestando o seu amor de maneira plena em salvar o humano do pecado, e a lei como centro de atenção daquilo que não só identifica o pecado, mas também é o elemento desrespeitado na situação do pecado. E esse binômio lei e graça sempre aparece num debate importante dentro do cristianismo por conta da compreensão, às vezes equivocada, de um ou de outro, ou de ambos os elementos, tanto quanto a compreensão equivocada da harmonia que esses dois elementos desenvolvem dentro do texto bíblico. A lei e a graça são estruturas que caminham de mãos dadas o tempo inteiro dentro do texto bíblico, dentro da narrativa da Bíblia. Portanto, a gente vai ser chamado a atenção a observar qual é o conceito e por que lei é importante dentro da Bíblia, qual é o conceito e por que graça é importante dentro da Bíblia, e como esses dois elementos da teologia, centrais aí da teologia bíblica, se conversam. Para quem tiver ou tem o acesso à lição da Escola Sabatina, no sentido papel ou texto, repare a ilustração da lição dessa semana, porque é uma ilustração bastante interessante na sua montagem, apesar de simples no sentido da arte em si, mas ela é interessante no sentido do conceito. Aparecem duas questões aqui em tela. A primeira dessas questões em tela é que dos lados extremos do desenho, você tem a tábua da lei de Deus, simbolizando a primeira das tábuas, onde todos os mandamentos do amor a Deus estão ali ilustrados, que é o primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamentos. Na segunda tábua, numa analogia à segunda tábua da lei, que está ao centro do modelo, você tem lá 6 mandamentos, 6 linhas apresentadas no desenho. À direita, você tem uma cruz, que sobrepõe a segunda tábua, mas está de lado a lado, com a primeira tábua. Há uma série de coisas interessantes nesse desenho, nessa metáfora usada pelo artista da lição dessa semana. Em primeiro lugar, a cruz de Cristo e a lei de Deus, no que diz respeito à autoridade de Deus, à alteridade de Deus e à soberania de Deus, estão lado a lado. Portanto, não há diferença entre a cruz e a adoração. Porém, atrás dos dois está a tábua que diz respeito ao amor ao próximo, que só é possível por causa daquilo que está à frente do modelo. Não haveria a possibilidade do amor ao próximo se o amor a Deus e o amor de Deus não fossem reais. O amor ao próximo seria uma fantasia. Então, isso é interessante já na abertura da metáfora da lição dessa semana, que é o desenho de abertura. Depois, se alguém não viu, acessa lá na internet, no site da CPB, você vai encontrar
a lição número 7 lá e vai ter oportunidade de observar esse desenho. Mas é bem curiosa a forma como o ilustrador montou esse jogo de metáfora do que é a lei de Deus, do que é a graça e da harmonia entre esses elementos. A lição abre com um texto de Gálatas 2:21, se alguém quiser compartilhar a leitura com a gente, e a gente continua a partir daí. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se o que Cristo morreu em vão? Gálatas 2:21. Essa pergunta que aparece no texto de Gálatas, e já de cara abre a polêmica do tema da semana, essa pergunta de eu anulo, por acaso, né? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, segue-se que Cristo morreu em vão? Qual é a grande questão aqui? A história do pecado, ela tem uma sequência que precisa ser compreendida. Deus cria seres por todo o universo, em particular no céu, onde a cena inicial do pecado se dá, ele cria os seres que nós chamamos de anjos, ou que são chamados na Bíblia de anjos. Um desses anjos discorda da integridade de Deus e da autoridade de Deus, e põe em xeque a legitimidade de Deus, diante de todos os demais anjos e diante de todo o universo. Quando ele faz isso, o que é trazido à tona nessa estrutura inicial do pecado é uma questão de base. Deus é justo, é correto, é íntegro, ou Deus é um sujeito enganoso e blefa nas coisas que diz? Esse binômio possível de análise de Deus produzido pelo pecado na sua forma original, daí para frente, abre no universo inteiro uma cunha, um hiato, um espaço para dúvida a respeito do caráter de Deus. Uma vez que o que está em xeque é o caráter de alguém, a expressão do caráter posta em dúvida faz vir à tona algo que não era até então percebido, pelo menos não da forma como se percebe hoje, depois do pecado, que é a existência de um padrão de conduta moral, um padrão moral diante de alguém, diante de um ser, nesse caso Deus. Essa estrutura de um padrão moral, ela não é visível, não é tangível quando você está num mundo perfeito. No mundo perfeito, você tem um Deus a quem você segue, serve e ama ou vive com, e a história segue. O problema é que quando alguém instala uma dúvida, põe uma discordância, abre um espaço nessa integridade para dúvida, daí para frente, você sempre vai ter uma dualidade de posições. A verdade de Deus ou a verdade de quem duvidou dele. E essa posição antagônica criada pelo pecado faz escancarar que existiu e existe e sempre existirá uma questão moral por trás de todas as coisas, por trás de todos os eventos, por trás de todos os modelos. Porque essa estrutura moral, ela declara a intenção. E essa é uma coisa interessante dentro do padrão humano de existência. Quando Deus coloca o livre-arbítrio como uma possibilidade à criação e coloca nesse conceito livre-arbítrio a estrutura humana com a consciência livre para escolher, ele cria imediatamente após isso um padrão. O padrão daquilo que é certo. Essa estrutura do padrão, que na realidade é o próprio caráter de Deus, ela está reproduzida na criação em todas as suas instâncias. Você vai encontrar na criação por inteiro padrões de estrutura, leis que regem o universo, e vai encontrar, além das leis chamadas de naturais, um segundo elemento que rege as escolhas. E aqui aparece uma diferença bastante interessante, que é bem distinta daquela que a gente, às vezes, costuma estudar ou ler em alguma literatura acadêmica ou didática, que é a diferença entre o ser humano e os animais.
E muitas das vezes a diferença é espelhada ou retratada nos livros como a diferença entre o homem e os animais é que o homem é um ser racional. E, na realidade, não é essa a diferença entre o homem e os animais, porque os animais também têm raciocínio. A diferença é que o ser humano tem consciência do seu raciocínio. Ele tem identidade. Ele tem um processo autônomo de percepção. Ele sabe que existe. Ele tem consciência da sua existência. Esta consciência da sua existência estabelece para o ser humano um padrão moral. E é interessante porque, mesmo que você retire Deus da história, imagina que você pega um conjunto de pessoas, todas elas ateias ou agnósticas, e você pergunta para elas se existe o certo e existe o errado, a noção, o padrão moral existe nessas pessoas. E elas sabem a expectativa do que seria moral para se fazer em determinadas circunstâncias. Ainda que a cultura, as localidades distintas, a época histórica pudesse produzir algum tipo de alteração no critério ou na densidade desse padrão moral, em cada uma dessas culturas e em cada tempo da história, e em cada um dos locais do mundo, há uma perspectiva de certo e errado para aquela cultura e naquelas condições. E quando você circuita todos esses padrões culturalmente aplicados das leis existentes na estrutura humana, você descobre que há pontos em comum. O que produz na outra régua o que a gente costuma chamar por aí de direitos humanos. A existência de direitos humanos, se forem de fato humanos, significa que existe um padrão moral pelo qual eu trato o humano, em qualquer cultura e em qualquer lugar do mundo. Significa que existe um padrão moral no mundo natural. Existem as leis naturais e existe um padrão moral que é harmônico. Disso decorre uma disciplina, uma área do direito, que é o direito natural, ou uma teoria do direito, que é o direito natural. Então, quando a gente começa a perceber que existe, de fato, uma tendência humana para um padrão moral, a grande pergunta é de onde tudo isso veio. Eu posso continuar insistindo de que essas questões morais são simplesmente um processo evolutivo da mente humana que agora percebe a sua própria existência, então vê a necessidade de um código moral, e dizer que isso é simplesmente uma questão natural do desenvolvimento humano, e quanto mais o ser humano se desenvolve, mais próximo de uma moral perfeita ele chega. Ou eu posso assumir que o ser humano tem uma origem e, a partir dessa referência, então, alguém detém o padrão moral. A Bíblia parte desse pressuposto, ou seja, a Bíblia nasce com essa proposta de que Deus existe, Deus criou e, para a criação, determinou o padrão moral. Essa lei existente, seja ela no sentido consciente ou ainda no mundo perfeito, não perceptível, ainda que existente, quando ela é quebrada no céu, pela primeira vez você escancara a diferença entre viver em harmonia com essa lei moral e distanciar-se dela e os resultados desse distanciamento. O interessante é que no pecado inicial, lá em Lúcifer, no céu, não havia nenhum regramento contrário ao processo de desobediência da lei moral, ou seja, não havia sanção, não havia nenhum tipo de apresentação de resultado. O que gera um problema nesse pecado original, que é o fato de que você não tem a história para demonstrar qual seria o resultado desse pecado. O que gera uma dúvida muito mais ampla, muito mais profunda sobre o caráter de Deus. Afinal de contas, ninguém tinha com o que comparar. A história da intervenção de Deus possível no pecado de Lúcifer, que seria a destruição de Lúcifer, até desejada por muita gente. Afinal de contas, se Lúcifer tivesse sido destruído, a gente não estava vivendo esse estrago nesses últimos 6.000 anos de história. Mas a grande questão é, qual seria o estrago moral de intervir no processo do pecado de Lúcifer de maneira direta, a morte de Lúcifer,
sem a história demonstrar se ele estava certo ou errado na dúvida que levantou sobre Deus. Portanto, aqui aparece uma questão importante no pecado original, que é o quanto a fé foi importante na decisão que os anjos tiveram que tomar entre seguir a Deus ou seguir a Lúcifer. A aposta, entre aspas, a palavra aposta, a escolha de fé dos anjos que ficaram com Deus, ou a escolha de fé dos anjos que ficaram com Lúcifer, ela no tempo se demonstra em relação àquilo que é o resultado. E aqui aparece o primeiro grande ato de misericórdia de Deus em ter criado os seres livres e permanecer com eles livres pós-pecado. O fato de Deus permitir que o pecado demonstrasse os seus resultados já é a primeira demonstração de ato de misericórdia e de graça. A graça tem um aspecto, que é o aspecto da salvação, mas ela vai para muito além disso. O estar vivo num mundo de pecado, o viver tendo o pecado, também é um ato de graça. Para que eu possa reconhecer Deus, Satanás, e fazer uma escolha realmente consciente entre um e outro. Para que Deus não possa ser acusado de uma escolha livre que eu fiz. E quando a gente observa isso lá na história de Lúcifer no céu, todo esse processo começa a se descortinar a respeito do que vem daí para frente. Então, sim, é fácil perceber a partir disso que no céu também havia lei moral. Afinal de contas, se Lúcifer pecou, isso significa dizer que, para existir pecado, houve também uma quebra de lei. Ao contrário, não haveria pecado. Daí o fato de que Paulo e a própria Bíblia, em outros textos, afirme de que sem a lei não existe o conhecimento do pecado. Portanto, eu não posso afirmar que Lúcifer pecou se não houvesse lei. Ainda que essa lei não fosse uma lei na forma que nós a temos. Porque quando nós recebemos lei, nós já recebemos lei dentro de um contexto de pecado. E, portanto, as leis que vêm para nós, elas vêm com um advérbio antes do processo legal. Elas vêm com um não. Não coma da árvore. Essa forma negativa da lei, ela só existe porque já existe pecado. Em não existindo pecado, a lei é uma afirmação, ela é um ato positivo. Faça isso, faça aquilo. Essa é uma parte também interessante de observar, porque a vida com alguém que seja absoluta, a vida com Deus, implica em que Deus, sabendo todas as coisas e conhecendo as coisas perfeitas, pode me dar ordens. E aqui não estamos falando de ordens arbitrárias ou ordens diretivas no sentido de escravidão. Estamos falando de alguém que enxerga todas as coisas, sabe o que é perfeito e bom e diz: faz assim que está tudo certo. Faz assim que está tudo certo. E, naturalmente, quem está no mundo perfeito vai fazer. Até que alguém levante uma dúvida e diga: mas por que fazer? E se eu quiser fazer diferente? Aí, pela primeira vez, Deus vai ter que chegar e falar: bom, se você fizer diferente, o resultado vai ser outro. E esse resultado não será bom. Tá, mas eu quero fazer. Ok, eu só estou te advertindo que o resultado não vai ser bom. E eu vou e faço. Eu nunca vi o resultado. E agora Deus chega e me corta a oportunidade de ver o resultado e me deixa na dúvida, e a todos os demais na dúvida. Portanto, o problema que a gente enfrenta hoje no mundo, o mal que a gente enfrenta no mundo e as maldades, as mazelas presentes no mundo, são um ato de graça. Um ato de alguém que, entendendo o meu livre-arbítrio, ainda que vai dar ruim no final, como diriam hoje os adolescentes, ele permite que dê ruim, para que eu perceba que deu ruim. Dentro desse contexto, tentando olhar agora a história do povo de Israel no ambiente do livro de Deuteronômio, eles tiveram 40 anos assistindo um erro do passado.
Ao mesmo tempo que durante 40 anos eles acompanharam as histórias da forma como Deus agiu no passado em benevolência ao povo de Deus, em bondade, em misericórdia e graça para com o povo de Deus. E essas histórias acumuladas no tempo do deserto, agora desembocam na véspera da entrada em Canaã, e a grande pergunta é: que povo é esse que vai entrar em Canaã? E que parâmetros eles têm para não repetir os erros do passado? Nesse ponto, o livro de Deuteronômio é uma revisão de todos esses parâmetros, e daí a repetição insistente no livro de Deuteronômio sobre esses dois aspectos: a graça e a amplitude do amor de Deus e a lei de Deus que tem sido desrespeitada desde a fundação do mundo. Seja no céu, no pecado de Lúcifer, seja na terra, depois do pecado de Adão. Esses dois elementos ficam em jogo, em debate o tempo inteiro no livro de Deuteronômio, como se fosse uma tentativa, um ato diretivo, um ato deliberativo de Moisés, provocando esse povo que vai entrar em Canaã para não cometer os mesmos erros, não fazer as mesmas besteiras que quem veio antes deles fez. E para isso ele traz à tona essa questão do porquê a lei é importante no contexto específico de Israel. E em cada uma das vezes que esses textos vão reproduzindo, a gente vai lê-los ao longo da semana, vão reproduzindo essa percepção de um marco legal, um marco de referência, o quanto os mandamentos são importantes, o quanto quem ama a Deus observa esses mandamentos. Vai fazendo também um contraste, um diálogo com uma outra questão, aliás, com outras duas questões. Uma dessas questões é: faz desse jeito e obedece os meus estatutos, as minhas leis e os mandamentos por uma razão. Isso é para o seu bem, é para o seu benefício. Lá na lição de terça-feira, vocês vão ter a chance de ler lá o texto de Deuteronômio 10, versos de 1 a 15, e nesse texto em específico, essa expressão para o seu bem, que aparece lá no verso 13, ela exalta essa questão direta de que o mandamento não é mau, o mandamento não é restritivo, ao contrário, o mandamento é um alerta de perigo. Como se você estivesse na beira de um precipício e os alertas dizendo: não passe daqui porque há risco. E se passar, esse risco é mortal. Eu posso olhar essas placas como uma advertência ou uma restrição, e a escolha entre ser advertência ou restrição é puramente minha. Mas o fato é que as placas estão ali por um motivo. Essa semana, a gente teve aí nos noticiários uma notícia triste de uma garota, uma garota que estava com seu esposo, passeando numa região de um penhasco, foi fazer um selfie, coisas típicas, né, dos principais acidentes que acontecem em cachoeiras e penhascos, foi fazer um selfie, seu marido virou para segurar o cachorro, quando ele vira de costa para ir para a foto, a esposa já não estava mais lá. E despencou de um penhasco aí de 30 metros. A pergunta é: e as placas? As advertências? As indicações de risco? O processo da lei de Deus, quando aparece com essa referência lá em Deuteronômio 10:13, é para o seu bem, faz parte daquilo que vai te proteger, somada a uma questão que é a sua história. Lembra de onde eu te tirei, lembra o que eu fiz por você, e agora eu estou te dando essas leis para que você não repita essa história. Isso é para o seu bem. Vai te fazer bem seguir esses mandamentos. Isso mostra a razão pela qual Deus tem ordens. Deus tem uma referência moral. E, no mínimo, a história que a gente já viveu no mundo deveria ser suficiente para a gente entender de uma vez por todas que Deus está certo. E de que seguir o seu desenho tem como resultado não o benefício de Deus, mas o nosso. Uma outra coisa importante que Deuteronômio fica repetindo o tempo todo é esse olhar para trás. Olha quem vocês foram. A gente viu lá na lição dos estrangeiros essa percepção. Lembra que vocês foram estrangeiros naquela terra.
Vimos as referências de, olha, obedece a Deus, porque Deus te tirou do Egito, você era escravo e agora não é mais, você é livre. Você tinha um dono, agora você tem leis, você é um cidadão. Essa repetição de insistências no livro de Deuteronômio para olhar para trás, olhar para a história, ela culmina, no sentido da lei, em um dos mandamentos da lei. E aqui tem uma outra provocação na lição dessa semana. A provocação de que é comum em toda a cristandade, não importa qual seja a religião, uma percepção clara da graça de Cristo, no sentido do sacrifício de Jesus em favor do pecado, Cristo pagando o preço em nosso lugar. Essa percepção do amor de Deus é bastante constante no mundo cristão, independentemente de qual seja a religião. Assim como a percepção de uma lei moral, de um código moral, também é constante no mundo cristão. Porém, há um momento nessa história do debate do código moral, de uma estrutura moral por trás do comportamento cristão, que sempre vem à tona como algo crítico. Você pergunta no mundo cristão e é hegemônico na cristandade que adultério é pecado, que matar é pecado, que roubar é errado, que mentir é errado, e assim sucessivamente, cada um dos atos comportamentais do ser humano que de alguma forma afetam a moral. A grande questão é que também é comum para toda a cristandade que adorar a Deus é necessário, que honrar o seu nome é necessário, que idolatria seja pecado. A pergunta é, e quando chega a um mandamento crítico da lei, que é o sábado, por que na mesma cristandade a gente não encontra a sustentação e, ao contrário disso, encontra uma tentativa crescente de desfazer o conceito do sábado e, consequentemente, para isso, cria-se uma infinidade de desculpas, as mais variadas, para justificar que o sábado não seja mais válido, nem necessário e nem faça parte de um código moral. Curiosamente, o sábado está dentro do mesmo código moral que todos esses outros elementos acreditados pela cristandade e praticados, ainda que com alguma variação por toda a cristandade. O sábado está dentro do mesmo código, os 10 mandamentos. Uma outra coisa interessante é a forma como o sábado aparece no livro de Deuteronômio. A lei inteira ela é reproduzida no livro de Deuteronômio. E, aliás, duas coisas aqui. Uma é o sábado, com a sua peculiaridade, a sua forma distinta no relatório de Deuteronômio, distinto do livro de Êxodo, capítulo 20. A outra coisa é a forma como a lei por inteiro é relatada no texto do capítulo 5 de Deuteronômio. Quando você olha a lei de Deus lá no capítulo 20 de Êxodo, você não tem acréscimos. A narrativa é como se você tivesse pego a lei que saiu do dedo de Deus e só fez a cópia no livro de Êxodo. Ipsis literis, copiou. Quando você lê a mesma lei no capítulo 5 de Romanos, você percebe que tem algumas costuras pelo meio do caminho. É como se Moisés estivesse lembrando o povo da lei que está lá dentro da arca. E aqui ele escreve o texto de forma mais livre, não na forma como a gente encontra o texto lá em Êxodo 20. A forma é uma forma... É como se a gente pegasse um desses livros, né, da atualidade, e esses livros de direito comentado. A lei de Deus aqui no livro de Deuteronômio, ela aparece com acréscimos, com comentários. Isso fica bastante interessante de observar quando a gente pega o mandamento do sábado, por exemplo. O mandamento do sábado vai pontuar assim: guarda o dia do sábado para o santificar, e aí olha um acréscimo: como te ordenou o Senhor teu Deus. Portanto, Moisés não está repetindo os 10 mandamentos. Ele está relembrando algo que está dentro da arca, dizendo, olha, lá dentro da arca tem uma estrutura, que é a lei que deve ser seguida por vocês. E dentro dessa lei tem um mandamento sobre o sábado. Então não esquece que Deus te ordenou a guardar o sábado. Diferente do Êxodo 20, onde o texto aparece pela letra de Deus, lembra-te do dia do sábado. Quando Moisés apresenta a lei para o povo em Deuteronômio, 40 anos depois,
ele diz, guarda o sábado. Ele não dá margem para lembrar, até porque Israel continua guardando. Durante aqueles 40 anos, Israel não parou de guardar o sábado. O contexto da caminhada no deserto impedia que eles parassem de guardar o sábado, até porque o maná caía 6 dias na semana e não caía no sábado. Então, mesmo que eles não quisessem lembrar do sábado, o sábado os acompanhava todo santo dia no deserto. Na perspectiva de que no 6º dia era o último dia de maná, caía dobrado, e no sábado não cairia maná. Então, Moisés vai de forma enfática e diz, guarda o sábado, porque Deus te ordenou, na forma como Deus te ordenou. E aí ele continua dizendo assim, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teu animal algum, e nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. E aqui, olha Moisés de novo fazendo acréscimos ao texto. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Olha que interessante isso, né? Moisés faz alguns acréscimos ao texto, até porque o texto aqui é de forma livre, mas todos esses acréscimos trazem referências importantes de identidade moral. O que dá ao texto do sábado uma aplicação muito mais ampla do que só a aplicação pura de adoração a Deus, que já é vital, no sentido de que isso está na primeira parte da lei. Mas ele mostra que essa adoração a Deus produz liberdade, e liberdade não só para quem guarda o sábado, mas para todos aqueles que comigo eu incentivar ou permitir que também guardem. E aquilo que eu sofri no Egito, seja como estrangeiro ou como escravo, eu tenho a oportunidade de corrigir com todas as nações da terra. Curioso é que as pessoas às vezes não percebem isso. E aí acusam a lei dos 10 mandamentos de ser a lei de Moisés. De fato, se eles estiverem lendo Deuteronômio capítulo 5, eu até poderia dizer que a lei é de Moisés, pelos acréscimos que ele vai pondo ao texto. Mas a pergunta é, e a lei anterior saiu das mãos de quem? Por quê e para quem? E aí a gente cruza os dois textos, Êxodo e Deuteronômio, e descobre ou percebe que a aliança que Deus faz a partir dessa referência da lei, ela é perpétua, ela é para sempre. Tanto os critérios que estão nesses mandamentos, eles também são para sempre. Mesmo que o texto dos mandamentos não sejam para sempre na forma como estão escritos, os critérios aos quais esses textos fazem referência são para sempre. Afinal de contas, no céu não vai fazer muito sentido dizer não matarás, não adulterarás, porque voltaremos ao modelo positivo da lei. Mas o critério que está por trás do porquê eu não mato, porquê eu não adultero, porquê eu não furto, porquê eu não digo mau testemunho, esse critério é para sempre. Essa percepção do vai ser para o teu bem também está presente no 5º mandamento, na forma de Deuteronômio, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, e ele repete essa afirmação, para que te prolongue os teus dias e aqui ele acrescenta, para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. E aqui Moisés deixa transparecer um aspecto muito interessante do 5º mandamento, no cruzamento com o 4º, os 2 mandamentos positivos da lei. Se eu obedecer a Deus e tiver a Deus como primeiro na vida, e honrar pai e mãe pela mesma referência que eu honro a Deus, eu não faço aquilo que está na sequência dos mandamentos, que é tratar de forma equivocada alguém, porque em fazendo isso, eu quebrei a integridade com Deus e com a minha família. Desonrei o meu sobrenome nas 2 direções, o sobrenome que eu tenho de Deus e o sobrenome que eu tenho de família. É interessante Moisés posicionar você vai se dar bem na terra se honrar pai e mãe. Então, mais do que o prolongar da vida, que é a bênção de Deus de eternidade, tem um outro aspecto. Isso é para o teu bem.
que é a repetição daquilo que está lá em Deuteronômio 10, o verso 13. Faz isso que Deus está pedindo, segue os estatutos e aquilo que ele ordena, que você vai se dar bem. Você vai viver bem. E aí, a lição fecha com uma última questão importante, que é, ok, tenho os mandamentos, recebi os mandamentos, entendi o seu significado moral, entendi sua amplitude, parei de dar desculpa para não segui-los, de inventar artimanhas para não respeitá-los, mas afinal de contas, para que eu preciso obedecer à lei? E aí vem uma questão importante que é, a graça não é em forma alguma substituída, suplantada ou comprada pela obediência. É impossível. Portanto, quando se traz esse binômio lei e graça à tona, é necessário lembrar que a graça é aquilo que o ser humano jamais poderá fazer, jamais poderá comprar, jamais poderá pagar. Por isso é graça. É o amor pleno de Deus que ultrapassa entendimento, lógica e todas as demais questões. Mas para que a lei? A lei é a demonstração da efetividade da graça. Uma vez que eu fui salvo pela graça de Deus, eu vou viver do jeito que Deus me projetou para viver, porque eu entendi o preço. Eu entendi o que é graça. Caso contrário, se eu não desejo viver do jeito que Deus protocolou, eu nunca entendi o que significa graça, porque eu nunca entendi o que significa pecado. A grande distorção que Satanás produz nas suas argumentações é apagar ou manchar ou mascarar o conceito de pecado. Quanto mais ele consegue mascarar o conceito de pecado, menos eu compreendo o que é graça e, consequentemente, menos eu compreendo o que é justiça. Por que a Bíblia insiste em dizer que a justiça vem da fé? A salvação é pela graça. Porque um pecador não tem como exercer fé, não tem como exercer justiça. A menos que ele seja primeiro salvo, colocado em condição de obediência para, a partir daí, compreendendo Deus e crendo nele, consiga obedecer. Caso contrário, isso será impossível. E ainda que se tentasse, essa tentativa seria fracassada, porque ela seria só superficial. É só a transformação no coração, produzida por Deus, que permite a obediência no sentido pleno. E, portanto, obediência é resultado e não causa. O problema é que se o resultado não aparece, não aconteceu a causa. A graça não atingiu o coração. Quando a graça atinge o coração, a resposta imediata, a resposta natural, a resposta necessária é a obediência. Quando a graça não atinge o coração, significa que não houve espaço para essa graça, consequentemente, não haverá obediência. O processo será falho. E é esse o sentido desse debate que a gente vai ter ao longo da semana e essa perspectiva de observar esses dois fenômenos, lei e graça. A lição termina com dois pensamentos interessantes e eu vou terminar com eles lá na lição de sexta-feira. O primeiro deles é um texto de Ellen White, diz assim: o inimigo de Cristo que se rebelou contra a lei de Deus tem como um general habilidoso e treinado, trabalhado com todas as suas forças, trazendo um artifício após outro, cheio de engano, para anular a lei de Deus. O único verdadeiro detector de pecado, o padrão da justiça. Esse texto está na Review and Herald, de 1890, dia 18 de novembro. O segundo texto, que vem na carona desse, é um comentário dentro da lição. 2 trilhões de galáxias brilham no cosmos, 100 bilhões de estrelas compõem cada galáxia, portanto, 2 trilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas em cada um, chegam ao número de 200 sextilhões de estrelas. Um princípio da existência diz que quem concebe e cria deve ser maior e transcender aquilo que criou ou concebeu. Picasso é maior e transcende uma obra de arte dele mesmo. O Deus que concebeu e criou o nosso cosmos é maior do que o cosmos e também transcendente. E a grande pergunta é: como um Deus desse tamanho se transforma num bebê,
vem ao mundo minúsculo no meio de 200 sextilhões de estrelas para morrer por um ser minúsculo mais ainda do que essas estrelas. E eu olho para isso e digo, não vou obedecer? Essa é a grande pergunta e a grande provocação sobre esse binômio, lei e graça. Que Deus é esse, que desce de tão grande para tão pequeno, sem esperar em primeira instância nada em troca, exceto uma proposta. Faz isso, segue os meus estatutos. Isso vai ser para o seu bem. Que Deus abençoe, que no estudo dessa semana a gente seja pessoalmente provocado, como o texto de Hebreus, de Deuteronômio capítulo 10, na forma individual do texto que está lá, sejamos provocados a obedecer a esse Deus, entendendo a dimensão plena da graça. Deus abençoe vocês, bom estudo para todos, nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Vamos orar? Querido Pai, está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, por podermos estar aqui reunidos para estudarmos Tua Palavra, e agora pedimos que esteja conosco durante essa próxima semana, que cada um desses textos que vamos ler e desses estudos que faremos possa, acima de tudo, nos despertar na percepção clara do momento agudo que vivemos, a necessidade de integridade e de vida plena, que reproduza o Teu caráter, reproduza a Tua bondade e alcance pessoas pelo exemplo de que Cristo pode, de fato, transformar corações, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.